nesse segundo bloco do Atualize, a gente vai abordar uma questão muito importante, que é quando a criança, o filho, ele presencia a violência entre os pais ou até mesmo é violentado pelo pai e pela mãe. Ninguém melhor para falar sobre esse assunto comigo do que o Dr. Paulo Arthur Buchwitz, ele que é pós-doutor em psicologia. Dr. Paulo Arthur, muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui. Foi um grande prazer. Eu diria que essa questão da violência em casa gera um imaginário muito forte nas crianças e elas acabam também sendo violentas, elas dão respostas à altura. Por exemplo, o pai fala, não grita comigo, mas falando alto, a criança começa a gritar também. Então são reflexos do próprio movimento, ou seja, a criança é espelhada, a criança é aquilo que nós imaginamos que ela é, ou daquilo que nós fazemos que ela seja. Agora, uma outra coisa interessante, que não somente isso, mas a criança pode receber pela violência imagens que ficarão gravadas, então quando ela crescer, ela pode sofrer de traumas que nós chamamos de... Ela vai ter sofrimentos de reminiscência, ou seja, de lembranças que nunca vão embora daquela agressividade, daquela imagem que ela carrega, daquele lar, daquele pai, daquela mãe, eventualmente. Vamos falar então para os pais. O que eles podem fazer para resolver um problema entre eles e que não expõe a criança a essa situação de uma guerra dentro de casa, né? Eu diria assim, que é interessante que os pais, não é que os pais não possam discutir, que não possam ter questões contrárias, até se irritarem, mas quando a questão for, vamos dizer assim, mais de agressividade, com palavras, até com gestos, a criança precisa ser poupada. Porque a criança não tem o eu. Por exemplo, se eu falo para alguém assim, cala a boca, para um adulto, ele sente fortemente. E esse adulto tem um ego, tem uma defesa, tem uma blindagem. Imagina uma criança, a criança não tem nenhuma defesa. Tudo que você falar e disser para a criança, o que ela ouvir, vai fazer parte da sua estrutura emocional e da sua condição psíquica. Então as crianças são muito vulneráveis, são muito sensíveis e a gente tem que tomar cuidado para não imprimir coisas muito pesadas e fortes dentro da criança. Tá, então a gente abordou o primeiro tema, que é com relação à violência do casal, né, do Isso. pai e da mãe. E quando essa violência é diretamente com a criança? Então, veja bem, a criança espancada, tem até um texto que fala sobre criança espancada, uma criança que cresceu, que acabou ficando doente porque ela não conseguia esquecer aquele imaginário ou aquela fantasia que ela criou em relação ao pai. Então eu diria assim, para o pai jamais poderia, vamos assim dizer, bater numa menina, que isso um homem batendo numa mulher, isso é uma coisa muito trágica e traz prejuízos psíquicos e mentais graves. E os meninos também. Quer dizer, na verdade, hoje a gente tem que evitar, porque o que vale hoje é a conversa, ou seja, passar a palavra, colocar a palavra em circulação dentro de casa, onde as crianças falam, os pais dizem, não é? E esses comentários, não é que o pai vai só falar significa também dizer o que é certo, dizer o que é errado. Então, resgatar a criança não por uma imposição, não pela coerção, mas resgatar a criança, vamos dizer assim, pela cooperação. As crianças são muito cooperantes. Se você ficar sempre na coerção, você vai reprimir demais uma criança. Mas se você chamar a criança para participar, ela vai ser uma grande participativa, vai participar sempre como aquela criança que coopera com os pais. As crianças adoram lavar louça, adoram fazer bolo. Elas são realmente muito participantes dentro de casa. Então, o ideal é que que os pais convidem as crianças para estarem fazendo algumas atividades assim domésticas, digamos. Sim, as crianças adoram cooperar. Agora, a coercitividade, só corrigir, só dizer não, sempre dizendo que que a criança não fez o melhor. Então, esses pais vão se valer só da lei. E só a lei, se você usar só a lei, só a cobrança, você vai fazer com que as crianças sejam reprimidas, recalcadas. São crianças que vão ficar inseguras, vão ficar com muito medo ao crescerem, vão ter dificuldade em se autoestabelecer no mundo. E se não tomarmos cuidado, essas crianças que têm muita lei dentro de casa pode se tornar uma criança, a gente chama de neurótica, aquela criança que vai desenvolver sintomas de mal-estar graves, porque os pais sempre se valeram só da lei. Então, o importante é não colocar medo nos filhos, e sim impor respeito, né? Que é muito diferente. Por outro lado, o respeito, os filhos não deveriam ter medo do pai.
mas o filho deveria ter respeito pelos pais, pela experiência, pelo ser mais velho. E um outro lado também que os pais precisam se valer do amor. O amor é a compreensão. A criança, ao ser amada, ela é compreendida. Agora, só amar também sem lei, sem colocar limites, também é uma tragédia, eventualmente. Né? É só ter que saber fazer, e qualquer dúvida, gente, é procurar um profissional habilitado que possa dar essas orientações. Doutor Paulo Arthur, o senhor está lançando um livro, né? Eu já lancei no ano passado, o segundo está saindo. A Batalha de Tronos é um romance, vamos assim, do livro do Apocalipse, a partir da psicanálise, da psicologia. Tive 15 sonhos pelo livro do Apocalipse, e aí são analisados. Quem quiser, está lá no Boulevard, na Livraria Leitura, se alguém quiser. Muito bom. E vai estar até qual dia? Está lá disposto até dezembro. Se alguém quiser, está lá à disposição. Então tá bom. Muito obrigado mais uma vez. O senhor sempre com explanações maravilhosas e com uma linguagem clara, que a gente, inclusive, que é pai e que é mãe, fica fácil de entender, né? Muito obrigada. Estou à disposição. Se os pais quiserem falar com a gente, é só ligar para nós também. Um grande abraço a todos. Então, Laís, me conta uma coisa. Luiz, então foi você que criou isso? Laís, você não dá risada? Carla, eu acho vocês tão engraçados.